Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Alessandro e vamos estar trabalhando razão e proporção. Vamos dividir o conteúdo em duas partes curtas. Primeiro vamos falar sobre razão, depois vamos falar só sobre proporção, tá bom? Espero que você goste do vídeo. Vem comigo, vamos aqui para a tela, vamos aprender um pouquinho mais sobre razão. Primeira coisa, vamos definir o que seria uma razão, tá? Então eu deixei aqui alguns conceitos. A razão ela se dará entre A e B, tá bom? E para que isso ocorra, o b tem que ser diferente de zero. Porque na matemática não existe divisão por zero. Então, obrigatoriamente, o meu b, que ficará ali no denominador, né? Ele não pode ser zero, tá bom? E a divisão ela ocorrerá de a para b nesta ordem, tá bom? Quando chegar ali no exercício, eu vou demonstrar um pouquinho melhor esse conceito. E como que ela pode ser representada? Como que uma razão pode ser representada? Ela pode ser representada de duas formas. A primeira é essa, e a segunda seria essa. A mais comum, a mais usual, esta daqui. Essa outra aqui, que é a primeira que aparece, ela é muito usada quando vai se tratar de escala, tá bom? Então, quando se trata de escala ali, costuma-se utilizar muito essa representação. Mas a que nós iremos adotar aqui, né, para os exemplos, será essa segunda, tá bom? E qual que é o objetivo principal de uma razão? O objetivo é o quê? Relacionar duas grandezas, tá bom? E o que seriam as grandezas? Grandeza é velocidade, é o tempo, é o peso, é a temperatura, tá? É o comprimento, tudo isso são grandezas. E aí qual que é a ideia da razão? Nós trabalharmos uma relação entre essas duas grandezas. E aí eu faço aqui um parênteses muito importante, por quê? Qual que é a grande dificuldade do aluno na hora de resolver uma questão? Porque ele acaba confundindo muito o conceito de razão e o conceito de fração. E são coisas diferentes, pessoal. Embora a razão ela utilize a fração como uma representação matemática, o conceito ele é um pouco diferente. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Imagine você, vou pegar aqui, imagine que esse círculo ele é um círculo perfeito. E aí eu vou dividir ele em quatro partes iguais, tá bom? Então, imagine que eu dividi em quatro partes iguais e eu vou tomar para mim uma única parte. Bom, então peguei aqui uma única parte. Então, como é que eu representaria isso matematicamente? Eu representaria aqui 1 sobre 4, ou seja, eu tomei uma parte de 4. Bom, essa é uma forma conceitual da fração. Agora, quando eu digo de razão, ela vai ser um pouquinho diferente. Imagine que uma indústria farmacêutica ela quer produzir um medicamento. E para produzir esse medicamento, ela vai precisar utilizar tanto o composto A quanto o composto B. Vamos escrever aqui, composto A. E para a confecção desse medicamento, ela utilizará a seguinte razão. Ela utilizará a seguinte, para cada uma medida do composto A, eu vou usar 4 medidas do composto B. Bom, deixa eu só pegar aqui que não ficou legal. Vamos escrever de novo. Então, vou colocar aqui a divisão e aqui o B. Então, voltando ao raciocínio, para ela construir, para ela desenvolver esse medicamento, ela vai precisar, para cada uma medida do composto A, ela vai precisar de 4 medidas do composto B. Observe o seguinte, e para que ela desenvolva esse medicamento, ela vai precisar de um composto, né, uma medida do composto A e 4 medidas do composto B, quer dizer que no total ela vai utilizar 5 unidades, entendeu? Porque ela usa 1 do A e 4 do B. Então ela soma toda essa quantidade e no final ela vai ter uma representação de 5, o que é diferente de interpretar como se fosse uma fração. Então, a representação, a forma de interpretar as informações numa razão, ela é diferente da forma de se interpretar uma fração, tá bom? Então, tem que ficar muito atento a isso na hora de fazer a leitura do exercício, para não confundir os conceitos. Embora, repito, a razão utilize a fração como uma forma de representação matemática, seu conceito nem sempre será igual ao conceito de razão. Algumas vezes pode ser que coincida,
Outras vezes pode ser que se torne diferente, igual no exemplo aqui que eu dei, tá bom? Então vamos fazer um exemplo aqui, o exemplo de número 1, e ele diz o seguinte, ó. Acompanhe aqui comigo. Em uma turma há 30 homens e 40 mulheres. Bom, ele quer saber qual a razão entre o número de homens e o número de mulheres. Vamos agora anotar as informações que nos foi dado e vamos organizar aqui as ideias. Primeiro ponto, ele fala que há 30 homens. Eu vou definir que homens, eu vou definir e vou chamar homens de H, tá bom? Para ficar mais fácil na hora de resolver aqui. Então, vamos definir que homem a gente chamará de H. E mulheres, nós vamos chamar de M. Pois bem, continuando, ele fala o seguinte, qual a razão? Lembra, toda vez que a questão ela fala de razão, entenda que aquilo ali é uma divisão. Então, falou em razão, eu vou interpretar como uma divisão. Divisão. E se é uma divisão tem numerador e denominador. E quem será cada qual ali? Basta você pegar a ordem que a questão já vai informando. Igual eu disse aqui, ó, a divisão será de A por B. Então, quando ela fala qual a razão entre o número de homens, homens é o meu primeiro termo, que nós costumamos chamar de termo antecedente. Porque ele antecede, né? Antecedente. E por ser o termo antecedente, ele irá no numerador. Bom? E homens nós definimos que seria chamado de H. Então, como ele vai no numerador, eu já posso escrever aqui, ó, o H. Depois ele fala a razão entre o número de homens e mulheres. Mulheres é o meu termo que vem logo depois. Então, nós chamamos de termo consequente. Termo consequente. Como ele é o termo consequente, ele irá no meu denominador. Nós definimos que mulher será chamado de M, então basta eu escrever aqui M no meu denominador. Pois bem, é esta relação que a questão quer. Como eu já sei o valor de H, basta eu escrever o valor de H, que é 30. E eu sei o valor de M, que é 40, eu escrevo aqui embaixo 40. Posso simplificar aqui anulando o zero, eu vou ter 3/4. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Que para cada 4 mulheres, eu terei 3 homens. A questão ela também poderia fazer o contrário. Ela poderia falar que ela quer a razão entre o número de mulheres e o número de homens. Nesse caso, mulheres passaria a ser o termo antecedente e iria no numerador, e homens passaria a ser o termo consequente e iria no denominador. Seria escrito da seguinte forma, ficaria M sobre H, que dá 4/3. Existem outras formas. Ela também poderia pedir sobre o total de pessoas, tá? Mas a ideia central é essa. Vamos fazer o exemplo aqui de número 2 para reforçar o conhecimento, tá bom? A questão ela fala o seguinte, numa pesquisa realizada com 1.200 pessoas, 450 leem jornais todos os dias. 270 leem jornais de vez em quando e o restante afirma não ler jornais. Ele quer saber a fração que representa a razão entre a quantidade de pessoas que leem jornais todos os dias e as que disseram não ler jornais. Então, primeiro passo, vamos identificar os termos, né? Eu tenho aqui que 450 leem todos os dias, então eu posso escolher aqui uma variável para ficar mais fácil de escrever. Eu vou chamar de x, tá bom? Vamos chamar de x, aqueles que leem todos os dias. Eu vou chamar de y, aqueles que leem esporadicamente. E vou chamar de z, aqueles que não leem de forma alguma. Pois bem, eu sei que de toda essa minha entrevista, foram entrevistadas 1.200 pessoas. Ou seja, então, eu sei também que se eu pegar o número de pessoas que leem todo dia, aqueles que leem de vez em quando, e aqueles que não leem, tem que dar 1.200. Por que tem que dar 1.200? Porque foram a quantidade de pessoas que foram entrevistadas. Como eu já sei o valor do x, eu posso substituir aqui na expressão. Vai ficar 450, que é o valor de x. Eu sei o valor de y, que é 270. Mas eu ainda não sei o valor de y, ou de z, perdão. E é o que eu quero descobrir. Eu sei que tudo isso dá 1.200.
Se eu somar aqui, ó, 450 mais 270, eu vou ter 720 mais Z, e tem que dar 1.200. Agora eu posso passar o 720 para o outro lado e ele vai subtrair. Vai ficar Z igual a 1.200 menos 720. Z é igual a 480. Bom? Então, Z vale 480. Pois bem, como eu já tenho agora essas informações, vamos ver o que a questão quer de fato. Ela quer saber a razão, ou seja, se ela quer saber a razão, ela quer saber a divisão, né? E a divisão nós vamos representar numa forma de fração, entre a quantidade de pessoas que leem jornais todo dia. Pessoas que leem jornais todo dia nós convencionamos que será chamada de X, e as pessoas que não leem jornais, nós chamamos de Z. Então, esse meu termo aqui é o antecedente, portanto, ele irá no numerador, né, porque é o termo que vem primeiro. Então, eu vou ter que X. E o meu termo consequente é o Z, ele irá no denominador. Basta eu escrever ele aqui. Agora que eu já sei como que é a representação matemática disso, basta eu colocar os valores. Eu sei que o valor x vale 450, então eu escrevo aqui 450. E sei também que o meu z vale 480, eu escrevo aqui. Posso anular o zero. Vou escrever aqui embaixo que vai ficar 45 dividido por 48. Posso simplificar tanto em cima quanto embaixo, dividindo por 3. Vou ter como resposta 15 sobre 16. Então, esse é o resultado, né? A razão que existe. Ou seja, para cada 16 pessoas que não leem jornal, 15 leem jornais, tá bom? Então, a resposta aqui seria a letra C de casa. Bom, era isso que nós tínhamos aqui para a aula de razão. No vídeo 2, nós vamos falar só sobre proporção. Aguardo vocês lá, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.